Olá, amigos, bom dia. Hoje teremos outra história. São histórias tristes, a maioria, mas são histórias que nos trazem um relato assim surpreendente de anos atrás que acontecia e hoje também ainda acontece, porque se pensava que quando o tempo fosse evoluindo, as pessoas se educando, os pais também iam se educando e a violência também ia diminuindo na sociedade. Eu não sei se isso é uma veracidade, mas eu acho que até a violência está aumentando ultimamente, não sei. Mas eu vou voltar ao tempo, no começo do século passado, um senhor chamado Antônio Cidrão, pai de Dinorá. Nessa época, Dinorá tinha 5 anos de idade e ela tinha uma irmã bem mais velha que ela, com 12 anos, chamada Odília. Esse seu Antônio Cidrão é casado com Dona Maria de Nazaré, que ele foi buscar lá em Fortaleza. Quando ele veio de Fortaleza, e lá mesmo ele conheceu essa moça, pediu em casamento e já veio. Quando chegou em Sena Madureira, ele conseguiu essa terra devoluta com a prefeitura e já começou e cresceu muito, se desenvolveu. Ele plantava milho, cereais de toda espécie, não arroz, mas feijão, mandioca, muitas coisas, já tinha até umas cabeças de gado também. Ele era muito trabalhador. Seu Cidrão tinha 11 filhos e os meninos à tarde iam para a escola. Não era muito longe a escola, a 1 quilômetro de distância, só os meninos. Porque seu Cidrão dizia: filha minha não vai estudar, porque só vai o quê? Escrever para o namorado, só vai querer escrever, não vai fazer nada. Filha minha vai ser dona de casa, a mulher é para cuidar da casa, cuidar do marido. Naquela época isso era muito acentuado, então a mulher era para cuidar da casa e do marido. Só os meninos estudavam à tarde, mas de manhã cedinho, depois do café, todos eles saíam com seu Cidrão, menos a esposa, e a filha mais velha, Nazaré também é o nome, ficava cuidando do almoço. E até a Dinorá, que tinha 5 aninhos de idade, gostava de ir, botava os carocinhos de milho lá, o pai ensinando ela a plantar. E quando era mais tarde, eles vinham almoçar e ir para a escola. E teve um dia que a Odília era muito revoltada com o pai, porque seu Cidrão, ele era muito autoritário e batia muito nos filhos por qualquer desobediência. Se um filho desobedecesse, era uma surra que ele ganhava. E todos eles procuravam ser bonzinhos, mansinhos, obedientes. Mas a Odília era a mais revoltada e a mais desobediente. Era quem mais apanhava, era a Odília. E quando foi um dia, ela estava bem revoltada com o pai, né? Estava meio zangada e se escondeu por detrás das bananeiras onde passavam. Foi para o roçado, mas se escondeu e o pai continuou com os filhos. Depois que eles iam bem longe, ela saiu do mar e voltou para casa. Voltou para casa e a irmã dela brigou com ela. Por que você não foi? Não, vim só beber água. Aí desceu as escadas e foi lá para o curral. Mais longe ainda, assim, um pouco, tinha um curral onde tinha umas cabeças de gado, né? Estava começando, né? Lá ela ficou um tempão se distraindo, se divertindo, ficou brincando. Ele tinha umas cabras também, né? E ela ficou brincando. Coisa de menina, né, de 12 anos. A mãe dela estava no quarto adoentada, nem sabia que ela estava em casa. E demorou um pouco. Mais tarde, o seu Cidrão sentiu falta lá. Cadê a Odília? Que eu não vejo a Odília aqui no roçado. Ah, é? Aí ele foi em casa. Deixou os meninos trabalhando e foi em casa. Cadê? Aí a Nazaré disse, ela estava aqui, ela desceu ainda agora. Ela disse que veio só beber água. Eu acho que ela foi para o roçado. Não, lá ela não está. Aí ele saiu na redondeza da casa procurando. E nisso ele pensou, ela deve ter ido lá olhar o curral dos bois. E aí ele seguiu e foi lá no curral. Quando chega lá no curral, Odília estava trepada naquelas tábuas que tem do curral, alegre, satisfeita, observando o boi copulando. O pai, quando viu aquela cena, seu Cidrão, ele ficou furioso, porque a menina estava olhando o boi copulando e ficou: o que você está fazendo aí, sua corna? O que você está olhando aí? E puxou ela com muita violência pelo braço, de cima das tábuas. Não, meu pai, eu estou só olhando o boi, papai. Eu estou só olhando o boi, papai. Eu não fiz nada, papai. Ele pegou a menina, levou até em casa. Ele era muito sádico, seu Cidrão. Ele levou a menina até em casa, segurando pelo braço. Quando chegou no quintal, de propósito, para a irmã ouvir e para a mãe ouvir, mostrar a autoridade dele, não sei por que ele fez isso, ele deu uma surra violenta na Odília.
uma surra muito grande, porque ele achava que ela estava vendo alguma coisa imoral, alguma coisa indecente na cabeça dele. Ele achou que ela não podia ver aquilo. Ficou muito, muito, muito furioso, né? E a menina ficou 3 dias doente, de cama, teve febre. Foi preciso Nazaré dar banho todos os dias nela, com água e sal. Ela ficou arrasada. Só que daí para frente, Odília já não obedecia mais ele. Corria, respondia e ele não conseguia mais ter domínio sobre Odília. E Odília doida para crescer e para casar, para ir embora, mas ela era muito criança, né? Como é que ela ia casar com 12 anos? E teve que ficar aguentando, suportando essa vida, né? E continuando a ir para o roçado todos os dias. Depois do café, ela tinha que obedecer e tinha que ir para o roçado com o pai. Tinha que obedecer. Isso ela tinha que obedecer, porque ela não queria levar outra surra. Provavelmente ela ia levar de novo outra surra, né? Os irmãos não gostaram. Os mais velhos falaram, pai, que não devia ter feito isso. Ele respondeu gritando, que eu não vou perder minha autoridade. A mãe também falou, Dona Nazaré, chamou ele de Cidrão. Para que tu faz isso com nossos filhos, Cidrão? Cidrão, tu é muito bruto, tu é muito violento. Para que tu bate tanto nos nossos filhos? Eles não têm culpa de ter nascido. Mas a Nazaré, a esposa dele, ela se anulou muito porque ele não dava chance dela ter autoridade também. Ele não concordava com nada do que ela dizia. Era só ele que mandava em tudo por tudo. E ela ficava subserviente, coitada, a ponto de chegar assim numa tristeza que chegou até a ficar doente. E ele teve que depois mandar ela para o interior, lá no Rio Purus. Foi uma tristeza para todos os filhos, porque ela apareceu com uma doença muito feia. Diziam que era... Alergia não se falava naquela época, se falava em lepra. Diziam que ela estava leprosa, né? E a única pessoa que cuidava dela era a Odília. Então, muitas vezes, a Odília não ia para o roçado, porque ela preferia ficar cuidando da mãe. E a Nazaré, Dona Nazaré, pedia do marido para deixar Odília cuidando dela, porque todo mundo tinha nojo da mãe da Odília. Todo mundo, até o marido, inclusive o marido. Depois de muitos anos, descobriu-se que talvez fosse lúpus, uma doença que hoje em dia todo mundo já sabe. Pelos sintomas dela, parecia lúpus, não era lepra, mas ele ficou com nojo, mandou buscar um médico em Manaus e o médico disse que era lepra, mas não era. Então ela foi para o interior, o Rio Purus, tinha umas casebres bem feitinhas da Igreja Católica. A Igreja Católica pegava essas pessoas que as famílias não tinham condições, eles ficavam morando lá até morrer, né? Longe da família. Então, a Maria de Nazaré, ela foi levada à noite, na escuridão, quando todos os filhos estavam dormindo. Mas Odília, que era muito sagaz, levantou-se, ouviu aquele barulho de gente falando, levantou-se, se escondeu atrás da porta e viu 2 rapazes crioulos fortes, conversando com o pai, seu Cidrão. Seu Cidrão deu um dinheiro para eles e levaram numa maca Dona Maria de Nazaré deitadinha e levaram. E eles tinham um motorzinho, levaram de motor a Dona Nazaré para entregar lá para desobriga dos padres católicos que recebiam esses pacientes, né? Era tipo uma colôniazinha só de gente doente que os padres tomavam conta. A Igreja Católica é que sustentava, né? Só que Odília não gritou, se controlou, mas chorou muito. Foi pro quarto e chorou a noite toda, porque ela perdeu a mãe, né? Ela não pôde nem lá beijar e abraçar a mãe, mas ela entendeu que o pai estava fazendo uma crueldade. E nunca mais ela gostou do pai dela. Foi um trauma muito grande, porque mesmo depois que ela estava casada, ela não queria nem ouvir falar do pai. Sempre ela era uma contadora de histórias, e ela sempre me contou muitas histórias da família dela. E esta foi uma história que ela me contou e que eu gravei e até hoje nunca mais me esqueci. E ela nos contou que não queria mais saber do pai de jeito nenhum, nem falava com ele. Porque essas violências deixam traumas terríveis nas crianças, né? E assim, meus amigos, nós podemos analisar e verificar se nós conhecemos algumas famílias assim violentas, que deve ter muitas por aí, como a família do seu Antônio Cidrão. Essa é uma história que serve de exemplo para nós não sermos violentos com nossos filhos. Por hoje é só. Na próxima eu vou ver se eu trago uma história mais alegre. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.